Fala galera, esse é o Pod Pink BJJ. Você sabe que a nossa proposta é criar conexões entre mulheres através de histórias de outras mulheres que um dia decidiram entrar no tatame e estão treinando jiu-jitsu. E você vai ouvir histórias incríveis de superação, de transformação pessoal, familiar, emocional, tudo aquilo que impacta também na vida profissional. E eu tenho hoje comigo uma pessoa sensacional, que é a Prof. Kelly. Kelly, Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Fica muito à vontade. Nós estamos em casa aqui, conversa entre amigas. Esquece que está gravando, Tá né? bom, vou tentar. Só nós aqui. E a gente quer poder apresentar um pouquinho do que o jiu-jitsu fez na sua vida, mas eu quero começar pedindo para você se apresentar para quem está nos assistindo. Então, tá bom, vamos lá. Meu nome é Kelly Mello, eu tenho 44, quase 45 anos. É jovem. Eu moro aqui em Curitiba tem 20 anos, mas eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Somos paulistas. Somos paulistas, que ótimo. Da onde você é? Eu sou de Santos. Eu sou mais do interior lá. Eu vim pra cá pra trabalhar com turismo, né? Que hoje é minha profissão, né? Secundária, fora do jiu-jitsu. Eu gerencio o time comercial e operacional do Grupo Forma Turismo. Pô, que bacana. Então tento conciliar, né? Treino, aulas e viagens. É uma loucura. E o jiu-jitsu chegou na minha vida em 2014. Né? Então eu fazia Muay Thai desde 2011. Eu tinha um trabalho que era bem estressante. Eu ficava visitando empresas. Não era culturismo nessa época? Não, essa época ainda não, né? Eu visitava empresas e eu dirigia nessa cidade inteira com esse trânsito caótico. E aí eu falei, não, eu preciso de alguma coisa pra extravasar, pelo amor de Deus. E aí eu entrei no Muay Thai, treinava lá no Gucci. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Antes desse Muay Thai, lá, você é adolescente, criança, você era atlética? Você gostava? Sempre fui, sempre. Eu enforcava aula de química pra jogar vôlei. Fazia educação física na minha turma, na turma de duas amigas minhas, ao ponto das professoras me impedirem de chegar na quadra. Então eu jogava vôlei, jogava futebol. O meu time, a minha escola, uma escola tradicional da minha cidade, foi a primeira escola. Eu fiz parte do primeiro time de futebol feminino da escola. Isso em 1999. Não tinha mulheres jogando futebol naquela época e eu jogava. Você já era ousada até... Já, a ousadia e a alegria. Então, sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei esporte. Quando eu me mudei pra cá, eu senti uma dificuldade, né? Porque eu não conhecia ninguém, eu vim na louca. Mas logo que eu ingressei na faculdade, o pessoal já falou, vamos jogar bola? Vamos agora. E aí, sempre joguei meu futebol. E você foi fazer faculdade de turismo? Não, eu tinha feito cursos de técnico turismo, guia de turismo, e aí eu fiz administração. Eu falei, não, para trabalhar com o turismo que eu preciso, eu já tenho, então fiz administração ali. Dentro da administração me apaixonei por marketing. Dentro do marketing eu fiz MBA, depois marketing, me apaixonei por comportamento do consumidor, fiz uma pós na FGV também. E comecei a estudar essa área. Eu falo que eu já nasci vendedora, né? Sempre fui vendedora. Eu estou gerente, mas eu sou vendedora. E eu também dei aula na faculdade, né? Eu dava aula na Uninter. Que bacana. Então já tinha essa experiência de lecionar presencial. Bem bacana, assim, né? Foi inicialmente na pandemia, né? Sim. Foi semi-presencial, mas tive algumas inserções lá presencial. E não lembro mais o que eu estava falando, TDAH. Tem nada, prof. Eu te perguntei se era atlética, aí você contou tudo isso. Então, você teve em 2011 eu comecei a fazer o Muay Thai. Foi muito legal, assim. Achava muito incrível você poder bater em alguém sem ser preso. Uau! Você descarregar a energia ali, claro, brincadeira, né? Mas incrível. E aí... Ali no final de 2014, começo de 2015... Então você treinou bastante? Treinei bastante. Treinei bastante tempo. O professor Wagner Nega lá, incrível, né? Campeão mundial na Tailândia lá, enfim. Sim. E aí eu tinha um amigo meu de treino, Fernando Ledo, que é a pessoa que eu agradeço pra sempre por ter me feito esse convite. Sempre que terminava a aula de Muay Thai, começava o jiu-jitsu. Entendi. E aí ele fazia, né? Na época ele era faixa azul e ele... vamos treinar, você vai gostar. Eu, não. Aquela coisa que a maioria das pessoas que não treinam pensam, né? Agarração, eu não quero esse monte de gente suado me pegando. Porque o Muay Thai é distância, O Muay Thai é distância. Chegou perto, chute, né? Soco, enfim. E ele insistiu ali. E aí um dia eu falei, vou ver qual que é desse tal de jiu-jitsu.
É isso aí. E aí, aquilo, né? O que todo mundo fala, a hora que você bota o kimono, a sua vida muda. Não teve mais como. Então, eu sou muito grata ao professor Fernando, hoje faixa preta, né, da aula também, me convidou. Eu gostei, só que naquele momento eu estava me mudando para São José dos Pinhais. Aí já, imediatamente, em 2015, busquei uma academia para treinar. Que aí ficava longe, né? Não tinha como ficar vindo. Busquei uma academia e comecei ali, faixa branca, aquela coisa toda. E já comecei master, né? Eu nunca lutei de adulto. Por causa da idade, né? Por causa da idade, né? Então, acima de 30 anos, eu comecei ali, acho que com 33, 34 anos. E aí eu também lá nessa outra academia tinha Muay Thai, continuei treinando também, apesar de ser uma outra bandeira, né? Continuei treinando Muay Thai. Então era uma loucura, então, porque... Você fazia os dois? 3, porque de manhã eu fazia musculação. Entendi. E aí eu ia trabalhar, depois eu ia pro... segunda, quarta e sexta era primeiro Muay Thai, terça e quinta era primeiro Jiu. Então terminava um, já começava o outro. Saudades quando eu era jovem, né? Nessa época que eu conseguia fazer tudo isso. Né? Você tinha... eu acho que isso já... Eu não era diagnosticada com TDAH antes, mas já estava presente a hiperatividade ali, né? Então, sempre gostei muito e as pessoas ficavam falando, cara, você é chata. Porque todo mundo que eu conheço, eu já chamei pra treinar jiu-jitsu. Legal, todo mundo. Daí as meninas falavam que tinha medo de domingo de manhã aparecer, eu bater na porta, vamos treinar jiu-jitsu, vamos treinar jiu-jitsu. Testemunha de jiu-jitsu. Esse é o nome, eu não queria falar, porque, né, pra não... Mas a gente evangeliza os outros. Exatamente. Né? Sabe que o podcast é por causa disso, né, prof? Exatamente. Estamos ajudando a difundir a palavra do jiu-jitsu também. E aí sempre foi isso. Sempre convidei muitas pessoas para treinar. Chata mesmo até hoje, agora pior ainda, né? E foi isso. Então, aí veio a pandemia, acabou com a minha vida, assim, né? Sim. Porque eu sempre falei que o treino era minha terapia. Entendi. E aí, na pandemia, eu tive uma depressão profunda, assim. A escola parou. Parou, né? E também ficava naquela de, pode abrir, não pode abrir, enfim. Aí vai de máscara, né? Nossa. Então, só voltando um pouquinho, assim que eu comecei a treinar, já master, né? Logo eu já comecei a competir também. Entendi. Porque eu sempre tive ansiedade, então era uma coisa muito... Desculpa. Não. Era uma coisa muito da minha cabeça. Então, eu sempre falei assim, a primeira batalha era contra a minha cabeça, a segunda contra a balança, porque quando eu comecei, eu tava com quase 90 quilos. Puxa. Quando eu comecei o jiu-jitsu. Ao ponto de alguém fazer a montada, eu já bater, porque eu me sentia sufocada. Sim. E aí, conforme eu fui treinando, fui pegando gosto, aí fui cuidando melhor da alimentação... do meu dia a dia. Perdi 10 quilos sem ir no nutricionista, só mudando meu dia a dia ali. E a primeira vez que eu fui campeã paranaense foi com 34 anos. 36, desculpa. Foi em 2017. Você tava com faixa? Faixa branca. Lutei de médio na época ali, já com 74, né? Já tinha perdido bastante peso ali. E aí eu tomei gosto, porque eu sempre falava, primeiro a cabeça, depois a balança, por último a menina que tá ali. Então, e os movimentos dela, né? A gente não luta contra a pessoa, a gente luta contra os movimentos dela. Sim. O jogo, né? O jogo, né? Então, eu achei incrível aquilo e gostei. Daí, naquele ano, eu fui a campeã paranaense da etapa ali, eu fiquei em primeiro no ranking. Falei, não, agora... E aí na faixa azul também competi em Floripa, ganhei Floripa Open, fiquei em terceiro no AJP, né? No AJP pra mim foi muito incrível, foi muito especial, porque eu lutei com as meninas de adulto. E aí você rebaixou a tua categoria. Eu tive que descer, porque né, quando a gente tá no Master é difícil, né? Eu falo pras meninas, quanto mais Master, menos pessoas tem pra gente competir, né? E a gente não gosta de ir lá só pegar medalha. A gente gosta de ir lá e sair na mão. Certeza. Né? E aí no AJP em Floripa, em 2019, eu lutei de adulto e com as meninas de 70 pra mais. E eu fiquei em terceiro. Então, pra mim foi incrível. Foi a primeira vez que eu consegui finalizar numa luta na americana. É muito especial, né? E foi uma das últimas lutas, que já era dezembro de 2019. Ainda competi em março de 2020, ali em fevereiro. Aí logo veio a pandemia, né? E foi terrível, assim. Foi um poço. Tem que parar tudo. Eu comprei tatame, daí treinava em casa. Tentei fazer minha rotina no começo ali de... agora eu vou fazer movimentos de musculação. Na hora do Muay Thai, eu vou fazer movimentos de Muay Thai. O jiu-jitsu era difícil, né? Treinar sozinho. Fazer os movimentos aqui.
Mas aí chega uma hora que a gente acabei perdendo pra cabeça, né? Daí entrei numa depressão, foi horrível, né? Nessa época eu morava sozinha, só tinha eu e meu cachorrinho. E ninguém da família por perto aqui? Não, minha família toda longe, eu preocupada também com eles, né? Essa coisa toda, então foi um período bem difícil, assim, pra mim. E 2021, eu já peguei a faixa roxa em dezembro mesmo, né? De 2020. Não, foi 2020. Final, porque daí já tava voltando as coisas. Sim. Eu fui graduada faixa roxa. E daí, 2021, né? Foi final de 2020. 2021, em março ali, no começo de março, eu tava sentindo muitas dores. Como eu fazia Muay Thai, eu achei que era porque eu tinha chutado a cabeça. Tava com síndrome do intestino irritável, eu tive que parar de treinar um pouquinho, que eu tava com muita dor. E fiquei um período sem treinar, fiquei uns 7 meses sem treinar. Paralelo a tudo isso, teve um momento muito especial em 2019 que eu comecei a ser instrutora no projeto social também. Que legal! Das meninas da Associação Fênix, né? Que é um projeto, é uma ONG que cuida de mulheres e crianças que sofreram abuso e violência doméstica. Que bacana! E Lá em São José? Não. Aqui em Curitiba, ele era um projeto vinculado à Igreja Perpétuo Socorro. Eu era da Pastoral do Esporte lá, né? E aí a gente fazia, a igreja cedeu espaço, e os tatames, as coisas todas, e aí foi muito legal, tinha muitas mulheres lá, sinto muita saudade delas. E também a gente teve que parar por conta da pandemia. Até tivemos algumas aulas online, mas imagina que muitas delas moram com o agressor. Então não tinha como, né? Vou fazer um negócio para aprender a me defender de você. Então, e aí também a sede mudou, a gente não tinha mais o espaço ali na igreja, enfim. E aí a gente pausou. Eu falo que pausou porque do meu coração quentinho ainda para voltar esse projeto em algum momento. A gente só precisa de um lugar. Né? E aí, então, fiquei sem o projeto, né? Sem as aulas ali, sem as meninas, sem o jiu-jitsu, foi bem terrível. E nesses 7 meses eu fiquei sem treinar. E aí, em agosto de 2021, eu tentei falar lá com o meu antigo professor para voltar. E ele me desligou da equipe, porque falou que eu abandonei, enfim, não vem ao caso. Imediatamente eu procurei uma outra equipe para treinar. Eu morava aqui no Centro Cívico, um professor faixa preta, o professor Ari, também muito querido, que treinava comigo, falou, tem essa equipe, né, eles são bem competidores, você gosta de competir, dá uma olhada lá. E aí eu fui lá, eu cheguei bem no dia que estava tendo uma aula de jiu-jitsu feminino, então eu já achei legal, porque quando eu treinava antes, tinha eu e mais umas 3 meninas, praticamente, na equipe toda. E lá não, eu cheguei e tinha uma turma só de mulheres. E isso é incrível, né? Porque hoje a gente sabe que muita mulher quer treinar, mas se sente desconfortável às vezes de treinar com o homem, o marido também não quer, a mulher tendo contato, né? Então, eu já cheguei, né? O professor, meu mestre atual, me recebeu, falou, olha, tá tendo aí, né? Se quiser assistir. E aí eu vi aquele monte de mulher, eu achei incrível, falei, cara, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou. E aí, comecei lá em agosto de 2021, tô até hoje, né? Na nossa equipe Loyalty. A gente tem um time feminino muito forte lá, tem muita mulher treinando, nossos treinos lá toda terça e quinta, aqui no Bacaxiri. E desde então, eu reconheci o jiu-jitsu, né? Eu reaprendi o jiu-jitsu ali. Não foi fácil no começo, eu já cheguei de faixa roxa, só tinham brancas e azuis ali, então todo mundo queria me bater. Me bateram bastante, mas depois a gente vai relembrando ali e adaptando o jogo. E foi isso, assim. Então, desde lá atrás, quando eu comecei, Flávia, na faixa branca, eu senti tanto de benefício que o jiu-jitsu fez na minha vida e eu queria levar isso muito para as pessoas. Então, eu sempre quis, eu falei, um dia eu vou dar aula. Um dia eu vou passar tudo isso que o jiu-jitsu fez de bom na minha vida para outras pessoas. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, né? O professor Rodrigo, que é um faixa preta da nossa equipe, ele tem a academia, a unidade, né? A nossa sede lá no Afonso Pena, em São José, me convidou para assumir a turma feminina lá. E desde então, tô lá muito feliz com as minhas alunas, minhas pupilas, toda segunda e sexta, 19 horas, lá na Academia Light Fitness. Quem tiver curiosidade aí, pode ir lá conhecer. Vamos deixar depois o endereço. Depois vamos deixar ali, vão lá, mulheres. E assim, é muito importante, né?
Hoje eu vejo que a gente sabe desse problema todo que está tendo de violência contra a mulher. A gente sempre diz pro pessoal, né? A gente não quer que ninguém saia na rua para brigar, mas é aquela frase que você já conhece. É melhor você ser um guerrilheiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Senão não vai ter função nenhuma. É melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. A ideia é que você possa se defender, mas também defender outras pessoas. Né? O jiu-jitsu te proporciona isso. Quando a gente começa a treinar, ele te dá uma autoconfiança. Não que você, eu sou valentona e vou brigar na rua. Mas a postura da gente muda, né? Sim. Você já não anda mais na rua assim, você já tem uma postura. Eu sempre falo, a pessoa que treina jiu-jitsu, eu conversei até esses dias com uma menina que treina comigo e ela falou, a postura da gente muda. Se você tá andando numa rua ali, tem um cara do outro lado, você não vai se encolher, você vai se posturar, você vai olhar pra ele, dizendo, não venha, que eu sou louca. Então, o jiu-jitsu... Se não sou totalmente, no mínimo tem que parecer, No mínimo tem que parecer, Firmeza, exatamente. Né? Ele não precisa nem saber. Com certeza. Ele não vai olhar pra você e vai falar, não, aquela ali é faixa branca. Ele nunca vai saber, né? Sim. Então, é isso. A ideia é que o jiu-jitsu possa te trazer esses benefícios. E que não é só isso, né, Flávia? A gente sabe que você faz novas amizades. Nossa! Hoje a gente tá muito refém de tecnologia, né? É celular, é notebook, telas. Tudo à distância, tudo à distância. E é um momento que você tá ali, você não mexe no celular. É 1 hora, pelo menos, que você tá longe do teu celular, focada 100% em aprender uma posição. E aí, né? Com uma pessoa, né? Que não dá pra fazer sozinho. Exatamente. Então, é um corpo real. E uma coisa que eu sempre falo, o jiu-jitsu, pra mim, na minha opinião, é o esporte mais inclusivo que existe. Por exemplo, pra você jogar basquete, você tem que ter uma determinada estatura. Sim. Pra você jogar vôlei também, se você não for o líbero. E o jiu-jitsu, não. Então, você pode ser alto, baixo, magro, gordo, mulher, homem. Você pode ser um para-atleta de jiu-jitsu. É verdade. Né? Então, não importa a idade, né? Não importa a idade, né? Conheço pessoas que começaram muito mais tarde do que eu. Fiquei muito feliz de saber disso também. E é incrível ver mulheres que estão se desafiando a fazer uma coisa pela primeira vez, né? Ali, na minha turma de alunas, a gente tem vários tipos de pessoas. Eu tenho aluna de 16 anos que vai para a escola e depois vai treinar, não tem aquela vida, por exemplo, de uma outra aluna minha que é mais velha, que tem que trabalhar o dia inteiro e ainda arruma forças no final do dia para estar ali no tatame, se propondo a aprender uma coisa nova, fazer o bem para a cabeça e para o corpo. E o mais incrível, eu tenho alunas que estão no espectro autista. Olha, que bacana. Que isso para mim é uma coisa muito incrível como professora e como ser humano também, porque a gente sabe das dificuldades das pessoas neurodivergentes, principalmente em relação ao contato físico, né? Então, para mim também está sendo um desafio adaptar, né, o jiu-jitsu ali para que essa pessoa também se sinta à vontade, que ela se sinta acolhida, que o jiu-jitsu também possa trazer benefícios para ela. Então, é uma coisa nova que para essas pessoas, elas às vezes não viam essa possibilidade. Não, eu não quero contato. E aí vai ali, começa a fazer a aula e entende que o jiu-jitsu também é para ela. Né? O jiu-jitsu é para todos. É para todos. Né? Do seu jeito, no seu tempo. No seu ritmo, cada um tem um ritmo de aprendizado, cada um tem um jeito de ver a posição. Às vezes a pessoa, né, tem as pessoas com hiperhabilidades ali, também altas habilidades, então ela já tá vendo a posição, já tá pensando na defesa. Não, se eu faço assim para atacar, então se eu fizer assim, vou defender. E é muito incrível, sabe? É o que eu falo, é para todos, o jiu-jitsu é para todo mundo. Então, se você que está aí assistindo, né, já teve curiosidade, mas não teve coragem, porque, eu tenho medo de me machucar, como a gente conversou antes, né? Não vai se machucar. A ideia do jiu-jitsu, principalmente, é que a gente possa usar a força do oponente contra ele, né? Quando foi criado lá, a ideia é justamente essa, que você é uma pessoa mais baixa, mais magra, possa usar contra um cara mais forte, a força dele contra ele mesmo, né? Então é isso. Quando você começou, então, não tinha turma de mulher? Era misto ou tinha pouca mulher? Era misto, né? Era mais homem? Era muito mais homem. É uma coisa legal, até porque a gente acaba fazendo mais força, né? E pareia mais com a realidade. Né? Mas é difícil ao mesmo tempo, porque até o meu mestre costuma dizer, tem 2 tipos de homem que treina com mulher. Os que querem descansar, eu odeio quando falam isso, porque daí a gente fica... Vem que eu vou
ou que faz força absurda, né? Porque não importa se você é faixa preta, branca e tal. Um homem... Fisicamente. Eu sou faixa preta, mas se eu for lutar com um menino ali de 16 anos que pesa 60 quilos, ele vai me macetar. Sim. Porque ele sempre vai ter muito mais força que a gente, né? Homem sempre é muito mais forte. Então ele sempre diz que ou tem esses caras que fazem corpo mole quando vai com mulher, ou tem os caras que querem matar ali e botar força bruta. Poucos caras sabem treinar com mulher. Eu tenho muita sorte de ter muitos parceiros legais de treino. Eu treino ao meio-dia também, que é o nosso treino de marrom e preta, né? O treino de professores. E para mim é um treino de aprendizado. Então sempre tem um ali que vai te ajudar, vai ajustar uma posição. O que é legal é que depois eu posso levar isso, tentar aplicar lá no meu horário feminino, né? Então é muito incrível. E não, né? A gente tinha esse time misto lá, as meninas muito duras também. A gente acabava fazendo mais força, então na hora de ir pro campeonato, a mulher ali, né, a competidora rival nunca ia ter a mesma força, acaba que ajuda também. Sim. Mas o treino feminino é legal por isso, são corpos reais, né? Sim, exato. E a paridade é mais fiel, né? Sim, e a questão do campeonato também é muito justo, né? Sim. Como eu te falei, eu jogo futebol minha vida inteira. Agora eu dei uma pausa porque coincidiu das minhas aulas ser no horário do meu futsal. Saudades do futsal, mas não eu tava lá. E assim, eu sempre jogava com as meninas mais novas, né? E dá uma diferença. Agora o campeonato não. Então, você é faixa branca, você vai competir com uma mulher faixa branca que vai ter a mesma faixa etária que você, o mesmo peso que você, então é muito mais justo. Medo, né? Vai, experimenta, né? Eu falo pra todo mundo, comece a competir. E agora, final de semana passado, retrasado, né? Eu tive minha primeira competição como professora, minha aluna foi se desafiar, assim, muito legal, pegou gosto, já tá se preparando aí pra próxima etapa. Ela foi picada por ser... Foi, eu falei, bem-vinda, você foi picada ao bichinho da competição ali. Eu super entendo, tem mulheres que não gostam de competir, elas gostam de ir ali fazer o treino e tá tudo bem também. Não é uma obrigação hoje você ter que treinar jiu-jitsu e competir. Atleta de performance, não, né? Porque como eu falei, cada um tem um ritmo, né? A gente pode ter gente na academia ali que faz 2, 3 treinos no dia, que às vezes não tem tantos compromissos, e tem, né? Tem meninas ali que são duríssimas no nosso time, que são competidoras mesmo. Então eu sempre falo para elas, não se comparem com as pessoas, se comparem com vocês de antes, né? Como é que você estava ano passado? Tava em casa 7 horas da noite, comendo, assistindo TV, vendo série, e hoje 7 horas da noite, com o frio que tava, né, segunda-feira, estavam lá no tatame, aprendendo coisa nova, e dando risada e achando o máximo, e querendo já a próxima aula. Eu tenho essa minha aluna, né, que ela tá no espectro autista, e ela tinha uma resistência muito grande a fazer o jiu-jitsu, por conta do contato. E a coisa mais maravilhosa que aconteceu é que na semana passada ela falou, por que a gente só tem 2 aulas? É pouco. Então é muito legal isso, né? Ela já tá sentindo falta. Tá sentindo falta de ter um dia mais na semana ali. Então isso é incrível. Pra mim isso é incrível, né? De saber que uma pessoa dessa que não queria nem pisar no tatame, agora tá pedindo mais aulas, né? Então é isso. Que conexão, né? Eu poderia passar o resto da minha vida aqui falando de jiu-jitsu com você. Então deixa eu te perguntar um detalhe aqui. Então aí hoje a prof já é faixa preta. Levou quanto tempo? Desde o final de 2014 até, né, me graduei agora no meio, em junho, dia 20 de julho. Eu vi que tu era marrom, tô seguindo. Eu fui graduada de surpresa, não esperava. Incrível. Se você ver meus vídeos, eu não tenho uma foto que presta, porque eu tava chorando em todas. Eu me esgoelei, porque não tem como, a gente lembra de toda a dificuldade, passa o filme e é o que eu sempre falo, não desista. Parece, né, principalmente na faixa azul, a gente tem aquele sentimento de, poxa, mas agora eu sou azul, por que os brancos estão me batendo ainda? É isso, e, né, tanto que o alto índice de desistência é na faixa azul. Né? E ela é longa, né? Porque você precisa ter essa resiliência na faixa azul, de saber que, beleza, os faixa branca às vezes vai te bater, mas você vai bater nele também uma hora. E o jiu-jitsu, pra mim, o que ele mais ensina é que, né, além da disciplina, respeito, é o ego. Se você treina jiu-jitsu, se você tem ego, você tá treinando errado. Porque vai ter dia que você vai estar voando. Você vai chegar lá, você vai finalizar os caras que é mais graduado que você, as meninas, os menos, você vai falar, eu sou o bichão. Aí no outro dia você vai apanhar até da mulher que limpa lá a academia. Então, se você não entender isso, você está treinando errado. Sua cabeça ainda não entendeu o que é o jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta, eu não posso chegar lá e espancar uma faixa branca, finalizar muitas vezes
para humilhar ela, para dizer que eu sou faixa preta. Eu vou treinar, eu vou tentar ajudar ela, mas não vou fazer corpo mole, ela tem que, né, botar o que ela aprendeu ali. E é isso, então o jiu-jitsu ensina muito sobre ego, né? Você quer ser bruto ali, quer bater em alguém, tem um gato aqui. Estamos com gatinho, entendeu? Isso aqui é energia, Flávia, porque eu tenho 4 gatos. Ah, que graça. E ele percebeu que eu gosto de gato, ele veio aqui, veio pedir carinho. Né, queridinho? A gente tá no Leônidas, né? Pra mim aqui é uma casa, mesmo. Super bem-vindo. Eu achei muito legal aqui. Prof, eu perguntei, né, de você já falou que já dava aula antes, você já é preta hoje, você tem turma feminina. É diferente ensinar pra mulher? É diferente ensinar pra mulher. Isso é bacana porque a gente tá falando para maridos, para filhos e para as mulheres principalmente, né? E pode ser que essa mulher, pode ser que essa resistência seja por causa de turma mista, né? Por causa de olhar a história do jiu-jitsu, que ela é predominantemente mais masculina, né? Ou até a falta dessa visão, dessa percepção de um professor de que existem diferenças. Vamos falar um pouco disso? Qual que é a diferença dessa pedagogia? Sim, até falando sobre essa diferença, né, de dar aula para homem e para mulher, eu também, desde 2021, eu lidero um projeto de Muay Thai na Toca de Assis, né, foi uma coisa incrível, fui convidada por uma amiga minha que já era voluntária lá no projeto, porque eles são noviços, né, então eles ficam 1 ano na chácara, como se fossem clausurados ali para vivenciar o dia a dia, para eles depois se consagrarem e saírem em missões pelo mundo inteiro, né. Então, nesse período de 1 ano, eles não podem sair. E aí o Muay Thai veio mais para trazer uma atividade física para eles, né, darem uma extravasada ali. Então, desde 2021, eu sou professora lá, sou instrutora de Muay Thai lá para eles. A gente tem um projeto social muito legal. Já passaram muitos meninos ali pelas minhas aulas, porque daí eles ficam 1 ano, se consagram e aí eles são enviados, né? Tem no Equador, tem São Paulo, Rio, Fortaleza. Aí a gente começa a pegar amor, carinho por eles vão embora. Muito triste, mas enfim. E lá até não é muito difícil, porque os meninos, como eles já têm essa disciplina ali, eles são muito regrados. Sim. Mas é diferente, porque o homem, ele, como eu falei, ele tem uma força a mais, né? Então, o posicionamento do corpo, aquela coisa toda tem diferença. E quando a gente dá uma aula para uma turma feminina, a mulher que tá vindo pela primeira vez, ela vai encontrar outras mulheres que têm a ver com ela ali, né? Não só psicologicamente, como fisicamente. Então, às vezes tem algumas amigas minhas que falam, mas eu tô muito gordinha, vou esperar emagrecer para começar. Não espere, vem treinar para você emagrecer. Vai te ajudar. Vai te ajudar com certeza, entendeu? Então, é isso, você tá ali, você consegue mostrar pra mulher e as mulheres acabam se sentindo mais seguras, né? Na questão de fazer a posição com uma outra mulher, né? A gente sabe que o jiu-jitsu existe esse respeito, a gente não tem esse olhar sexual, apesar de ser um contato físico. Mas eu entendo super quem não é da área que olha e pensa, são 2 pessoas se agarrando. Desconhecimento, né? Não é 2 pessoas se agarrando, né? Tem kimono, enfim, tudo tem um porquê ali. E as mulheres, elas se sentem mais à vontade quando elas chegam numa turma e vê que tem só mulher. Eu tenho aluna que hoje treina na minha turma feminina, mas também faz o misto depois, pra ela tá tranquilo. Mas pra quem tá começando, eu acho super importante todas as escolas terem pelo menos um horário ali destinado a mulheres. E né? na abordagem, na hora de passar a técnica, na hora do acolhimento, é diferente também? O que você diria? Eu acho que do entendimento não significa nem ser homem ou mulher, né? Eu acho que porque cada um tem uma forma de absorver, né, a posição. Então, nessa questão de receber informação, eu não vejo tanta diferença. Eu vejo mais que... A mulher pergunta mais? A mulher pergunta mais. Eu acho muito engraçado que, por exemplo, no meu treino, que eu faço treino feminino, né, aqui na Matriz, e, cara, a gente não cala a boca, o professor fica maluco com a gente, né? E aí eu vou treinar meio-dia com os meninos, né, marrom e preta, o silêncio, a gente tá correndo, tá quieto, não sei o quê. Mulher fala muito, né? Então não tem como. Mas assim, é legal, a gente dá risada, a gente né, tira as dúvidas ali, ajuda uma outra. E talvez algum rapaz, né, também treino em turma mista e também já treinei só feminino. Eu vejo que às vezes o cara leva a dúvida ou pergunta depois. Ele tem vergonha às vezes de perguntar, né? Não. Levanta a mão e tá aí sim, né? Mas eu tô vendo ali que podia entrar tal coisa, né? Sim, exatamente. Daí, e se eu fizer dessa forma? Pô, dá também. Não dá. E às vezes eles têm vergonha. Mas assim, eu acho que depende muito da faixa, né? Quando você acabou de chegar, às vezes tem vergonha mesmo de perguntar.
Mas perguntem, né? Eu sempre falo para as meninas, não vão embora com dúvida. A minha mão sempre estava erguida, desde o primeiro dia. Mas é assim que a gente aprende. Mas é porque nós somos diferentes, né? Na aprendizagem, no entendimento. Com certeza, né? com certeza. Cada um tem uma forma de absorver o conhecimento. O importante é que todo mundo entenda. Às vezes, a gente passa uma técnica para a mesma técnica a outra entendeu diferente. Então, você vai ali, dá uma atenção, né, tenta ajustar, enfim. Mas é maravilhoso. E você gosta, então, de ensinar, né? Isso tá em ti faz tempo, né? Eu acho que eu gosto, sim. Como eu falei, o jiu-jitsu é meu hiperfoco, né? Mas você foi na faculdade ensinar. Acho que, então, tem muito a ver transmitir o conhecimento, né? E também na faculdade foi legal, porque quando eu dei aula dentro da administração, mas para turma de gestão e vendas. E o jiu-jitsu e vendas é o que eu amo na vida, né? E eu acho que acaba que uma coisa tem a ver com a outra. Eu sempre falo isso pro pessoal. O que a gente aprende no tatame de resiliência, de não desistir, né, de esperar um momento para atacar, eu trago isso pro meu time comercial. Então, tudo tem um momento. Você tomou um revés 3 ali, vamos voltar, vamos repor essa guarda aí, vamos fechar depois, vamos achar um jeito de sair daí, não desista. E o contrário também, porque como eu me considero vendedora, eu tô sempre querendo angariar mais alunos ali. Certo. Eu tô vendendo como o jiu-jitsu é maravilhoso para todo mundo. Legal, muito, muito bom. Prof, o que te inspira a sair da cama 7 graus, igual estava essa semana? Nós olhamos lá, e meu marido fomos ter na terça, aí tem lá o relógio na parede e também tem temperatura. Estava lá 10 graus no tatame, gelado. O que te inspira a permanecer? Deixa o pessoal ver, ó, a prof tá machucada. O jiu-jitsu machuca, a gente continua, né? O que te inspira a permanecer? Eu acho que é isso, né? Eu sinto os benefícios do jiu-jitsu a minha vida inteira. Não é uma coisa assim, eu comecei e daí eu não sinto mais isso. É uma paixão que ela só cresce. Entendi. Porque é muito dinâmico, né? Eu acho que, pra mim que tenho TDAH, que sou hiperativa, eu quero sempre estar fazendo mais. E ele nunca vai ser monótono, né? Quando eu cheguei na faixa marrom, eu percebi que eu não sabia nada de jiu-jitsu. Até hoje eu acho isso, né? Que a gente tá sempre aprendendo. Mas quando você chega na marrom, é um novo jogo. Você começa, né, tomar chave de joelho, chave de bíceps. Cara, peraí, parou, tem que aprender de novo. Agora eu já não posso mais jogar com a De La Riva ali, não posso jogar com a guarda aberta, porque eles vão pegar meu pé. Então, você tá sempre aprendendo coisas novas. O jiu-jitsu é isso. Então, como ele traz esses benefícios para mim, eu quero passar isso para outras pessoas, né? Eu queria poder só dar aula. Eu queria acordar de manhã, ir para academia, dar aula e ficar até a noite treinar. Legal. Enfim, esse é meu cenário dos sonhos. E então é muito isso, de poder levar para as outras pessoas todo o benefício que o jiu-jitsu trouxe e traz ainda todos os dias da minha vida, né? E quando você se torna faixa preta, a responsabilidade aumenta, você é referência, a sua postura é sempre dentro e fora do tatame também. Como eu sempre falo, você não pode estar ali, respeitar o teu mestre, respeitar suas amigas de treino, e lá fora você desrespeitar as pessoas, não tratar bem a sua família, não tratar bem seus amigos, né, ser uma pessoa ruim. Então uma coisa está totalmente atrelada à outra. E quando a gente consegue passar isso para as outras pessoas e ver as mudanças na vida dessas pessoas também, é muito incrível. Então o que me motiva é isso, levar a palavra do jiu-jitsu. Transformou a minha vida. Precisa transformar de outras pessoas também. E eu sou muito chata, eu sempre vou ficar chamando, vamos treinar. Eu mando mensagem, se não vai, e aí, vamos treinar, tá tudo bem, lá. E é isso, assim, é incrível. E a jornada individual, né? Que nem agora você tá machucada, algum aluno pode de repente, então não vou mais, né? Vai. Fiquei chateada porque fulano entrou lá e eu, né? Não, vai sim. Eu tô dando aula mesmo, né, com uma mão só, as meninas, eu tô passando as instruções, né, as meninas estão me ajudando ali a aplicar o que eu não consigo. E é isso, né? Pode acontecer, é um esporte de contato. No caso aqui não foi ninguém que me machucou, eu mesma me machuquei, foi uma bobeira ali do treino. E que acontece também, né? Acontece, claro, pode acontecer, mas é o que eu falo. Uma coisa é você se machucar treinando. Eu conheço gente que bateu o pé na quina lá e machucou. Então, você pode machucar, você tá vivo, você pode machucar. E não impede, né? Já tive lesão no joelho também, que não me impediu. Eu ia pra academia, ficava lá assistindo os treinos, né? Pra não ficar sem treinar. O importante é você não parar. Não parar nunca, tá com lesão, não tá se sentindo bem. Eu falo pras meninas, às vezes tá frio, né? Igual segunda-feira, nossa, um vento enorme, frio.
No dia que você pensa assim, hoje eu não vou, é esse dia que você tem que ir. Eu falo pra elas, nem que seja pra botar o kimono, sentar lá na parede e ficar encostada só vendo. Vá, sai de casa. Aprende também, não é? Aprende, você tá ouvindo a posição, você tá vendo a posição, você tá vendo o pessoal rolar. Então, não ficar em casa. Ficar em casa não é opção. Vamos pro treino, vamos lá e vai dar tudo certo. Ótimo, excelente. Prof, você falou de alguns sonhos aí, mas você quer completar algo com relação, você falou, né, tá no meu coração voltar a dar aquela aula de defesa. Posso te perguntar assim, existe um sonho que você ainda quer realizar no jiu-jitsu? É esse? É o outro? Eu agora, né, foi muito incrível essa participação lá da minha aluna no campeonato, porque me deu uma outra visão, Legal. né? Eu nunca fui no ginásio, assim, quer dizer, já fui assistir minhas companheiras treinar, competir e tal, mas, e assim, é muito... A sensação é horrível, porque você não tá ali, você quer ajudar, você tem que saber como instruir, tem que fazer ela te ouvir. Então, e aí agora tem outras lá também que já se animaram para competir também. Então, acho que isso, né? Agora passar o máximo de benefício, tudo que o jiu-jitsu me trouxe de bom para as minhas meninas. Quem sabe voltar com o meu projeto lá, né, da Fênix, a gente conseguir um lugar aí para poder treinar, os tatames estão esperando. E é isso, né? Um dia, quem sabe, ter a minha própria academia ali, poder, né, abrir um projeto social, porque a gente sabe que, querendo ou não, às vezes, né, as pessoas não vão porque, mas se eu não tiver dinheiro para comprar o kimono, a gente dá um jeito. Sim. Vá treinar, a gente vai dar um jeito, né? Então, acho que é isso. Bacana, ali demais. Prof, o que a gente, que a nossa conversa foi incrível, né? Mas o que a gente não conversou que você ainda gostaria de deixar uma consideração, convite? Flávia, esqueci de dizer tal coisa. O que era? O que será que era? Eu acho que isso, né? Convidar mesmo as mulheres que querem fazer uma atividade física, porque o jiu-jitsu não é só atividade física, né? Eu vou fazer para poder emagrecer. Não é muito mais completo. Você vai aprender sim a se defender, você vai fazer novas amizades, você vai encontrar mulheres que estão às vezes na mesma situação que você. A gente vê muito isso no momento da graduação, né? Porque no nosso dia a dia, a nossa equipe tem várias sedes, né? E aí na graduação a gente consegue ali ouvir a história de cada um. Nossa. E aí a gente entende que todo mundo tá ali por um único objetivo, que todo mundo ama o jiu-jitsu, né? Então, às vezes também você pensa, tô passando por dificuldade. Às vezes não tá. Ou tá, mas tem alguém que tá passando por uma dificuldade maior e ele tá ali. Então, muitas vezes eu já pensei, meu Deus, sei o quê, mas assim, não posso reclamar, sabe? Quando a gente pensa nisso, mas eu tô cansada, mas eu tô gorda, mas... Não, vai assim mesmo, vai cansado mesmo, né? A gente volta melhor, né? Com certeza. Eu falei segunda-feira para as meninas. Eu já entrei, às vezes, chorando no tatame, porque aconteceu coisa durante o dia e eu fui treinar. Sim. E quando eu saí, eu nem lembrava porque eu tava chorando. Legal. Juro pra você, Flávia, já aconteceu várias vezes isso. De você estar num dia ruim, como, né, não dá pra viver de jiu-jitsu, tem que pagar os boletos. Mas do trabalho seu ali, do dia a dia, ser muito estressante, você chegar no tatame, eu falo pra todo mundo, é a minha terapia. E quando eu não vou treinar, eu sou uma outra pessoa. A minha cabeça precisa do jiu-jitsu, sabe? Eu sou casada com a Thalita, beijos. E quando eu fico muito tempo sem treinar, às vezes eu tenho que viajar, passo uma semana fora, ela fala, vai treinar. Vai treinar. Pelo amor de Deus, vai treinar, porque você tá precisando treinar. Ela já entendeu a importância. E eu volto outra pessoa. Sim. Eu volto leve, é um cansaço gostoso, né? Você sabe disso, de você dormir com a sua cabeça em paz, relaxada, né? Então, realmente, o jiu-jitsu, ele é a minha terapia e eu gostaria que todo mundo pudesse, pelo menos uma vez, fazer uma aula experimental. Eu vou deixar o endereço da prof para você ir lá, vai fazer uma aula experimental. Vai, vocês vão gostar, eu tenho certeza. E o jiu-jitsu, é como a gente fala, né? Vestiu o kimono uma vez já era. Não tem erro, você não vai tirar mais. Tem uma aluna minha lá, que quando a gente inaugurou a nossa aula, ela foi só pra ver, né? Uma amiga dela falou, vai lá pra você ver como que é. Ela chegou, eu falei, oi, tudo bem? Eu só quero assistir. Falei, bota o kimono, venha. Se matriculou no mesmo dia, né? Tá lá fazendo com a gente, tá indo super bem. E é isso, quanto mais pessoas eu puder trazer, eu vou trazer. Muito bom. Eu vou trazer. Bom, prof. Gente, eu amei a conversa. Obrigada, Flávia. Você é uma pessoa incrível. Obrigada. Quem sabe eu moro no meu organismo pra ir lá com esse com certeza. apanhar de alguém.
É sempre legal essa interação, ver outras mulheres que estão treinando, que estão dando aula, né? Obrigada muito pelo convite, foi muito legal poder vir aqui falar um pouquinho da minha história. Muito honrada. Trazer a palavra do jiu-jitsu, ter essa oportunidade, né, de falar com as outras mulheres que às vezes estão assistindo e estão meio assim, não sei se começam, não sei se não começam. Que era pra mim, né? E uma coisa, Flávia, como você falou, né, não falei, às vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro. É um investimento na sua saúde, na sua saúde mental, na sua saúde física. Muitas vezes a gente gasta dinheiro com porcaria, com churrasco, com não sei o que. É legal, mas invista na sua saúde, invista na sua saúde mental, na sua defesa, na sua segurança, né? Sim, verdade. Tudo isso coisas que você nem imagina. Exatamente. Né? Tá gente, eu só posso agradecer a Prof e dizer que se você ficou até aqui, curta, compartilhe, manda esse vídeo para impactar outras vidas, né? E que você possa também desfrutar dessa oportunidade, dar uma chance para você de entrar nesse tatame, conhecer essa mulherada, conhecer essas pessoas, conhecer esse esporte do bem. Então, eu só posso te agradecer. Até a próxima história. Tchau, tchau.